Ao longo da história, existem histórias que se mantêm nas sombras, histórias de grupos que operam em segredo, longe do olhar comum. Esses grupos são reais, e para muitos, suas existências são cercadas de perguntas e incertezas. Imagine um grupo de pessoas reunido em um local secreto, trocando ideias que jamais chegariam ao conhecimento do público. Eles não são simplesmente pessoas comuns, mas figuras influentes que, de alguma forma, afetam o rumo de nações inteiras. Não estamos falando de ficção, mas de organizações que realmente existiram e, em alguns casos, ainda existem, escondidas em algum canto do mundo. Esses grupos são formados por indivíduos que compartilham crenças, interesses ou objetivos específicos. Embora seus motivos sejam variados, eles têm algo em comum: o desejo de se manter fora dos holofotes, conduzindo suas ações em segredo. Ao longo dos séculos, essas sociedades foram responsáveis por influenciar decisões importantes, desde a política até a cultura. Mas por que tanto mistério? Por que tanto esforço para manter tudo em segredo? É isso que iremos ver. Número 1. Os Illuminati, a Ordem da Nova Era. Em 1776, no coração da Baviera, um professor de direito fundou um grupo que viria a ser conhecido por muitos como um dos mais influentes e controversos. A princípio, seus membros eram poucos, mas rapidamente atraíram pessoas de diversas áreas, pensadores, artistas e até mesmo figuras políticas. Esse grupo tinha uma visão clara: desafiar o status quo, e em seus encontros, discutiam ideias que poderiam transformar o mundo. Suas reuniões eram realizadas em locais isolados, longe dos olhos curiosos. Utilizavam símbolos e códigos para se comunicar, reforçando a ideia de que estavam unidos por um propósito maior. Apesar de seus objetivos parecerem nobres, o segredo que os envolvia despertava receio e desconfiança. À medida que o tempo passou, rumores começaram a circular. Diziam que essas pessoas estavam, na verdade, tentando controlar os governos, manipular economias e moldar o futuro de acordo com suas próprias vontades. O impacto dessas histórias foi profundo. Muitas delas ecoam até os dias de hoje, alimentando teorias e debates sobre a verdadeira influência que esse grupo exerceu. Embora o grupo tenha sido oficialmente desmantelado poucos anos depois de sua criação, as ideias que propagaram continuaram a viver, se espalhando por outras organizações e inspirando uma longa linhagem de mistérios e conspirações. Através dessas histórias, podemos vislumbrar o poder que eles acreditavam ter e como essa crença moldou suas ações. Enquanto algumas dessas histórias permanecem sem resposta, o legado que deixaram é indiscutível. É o primeiro passo em uma jornada que nos levará a entender o que significava, e ainda significa, pertencer a uma sociedade secreta. Número 2. Maçonaria. Os construtores do mundo. No século XVIII, uma outra organização começou a ganhar força na Europa e, eventualmente, em todo o mundo. Com raízes em antigas guildas de pedreiros, essa sociedade secreta se transformou em algo muito maior, envolvendo influentes personalidades que iam desde pensadores iluministas até líderes militares. O que a tornou única foi a estrutura hierárquica rigorosa e os rituais elaborados, mantidos em sigilo por seus membros. Para entrar não bastava apenas interesse. Era necessário ser convidado e passar por cerimônias que simbolizavam uma jornada espiritual e filosófica. Cada passo dentro da organização trazia um novo nível de conhecimento, mas também de responsabilidade. Com o tempo, esses rituais, símbolos e ensinamentos passaram a despertar a curiosidade e, em alguns casos, o temor das pessoas de fora. Pouco se sabia sobre o que realmente acontecia dentro das reuniões, e isso alimentou muitas histórias, algumas verdadeiras, outras nem tanto. Dizia-se que essa organização detinha um poder sutil, mas profundo, influenciando decisões que mudariam o curso da história. Não se tratava apenas de um grupo de pessoas com ideias semelhantes. Havia algo maior em jogo. A forma como interagiam com o mundo externo e os laços que mantinham entre si criaram uma rede de influência que atravessava fronteiras e ideologias. Hoje, essa organização é muitas vezes vista como uma das mais antigas e persistentes, com membros que incluem desde homens comuns até figuras que deixaram marcas indeléveis na história. Seus rituais ainda são realizados em segredo, e seus símbolos podem ser encontrados em monumentos e edifícios por todo o mundo, lembrando-nos que, mesmo nas sociedades modernas, o mistério ainda tem seu lugar. Número 3. Skull and Bones. O Clube de Elite. Em 1832, em uma universidade dos Estados Unidos, surgiu um grupo restrito que se destacava pelo alto nível de seletividade em suas escolhas de membros. Apenas um punhado de estudantes, muitas vezes filhos de famílias influentes, era convidado a participar. Este grupo, apesar de pequeno,
viria a se tornar uma das sociedades secretas mais poderosas do país. Os rituais de iniciação, envoltos em mistério, eram realizados em uma sala chamada de tumba, um edifício isolado e sem janelas, que simbolizava o isolamento do mundo exterior. Aqueles que faziam parte dessa sociedade passavam por experiências intensas, projetadas para forjar laços inquebráveis entre os membros. Com o tempo, muitos dos seus integrantes ascenderam a posições de grande influência, desde o mundo empresarial até a política nacional. Entre seus membros, é possível encontrar nomes que governaram o país, ocupando os mais altos cargos. O poder desse grupo não vinha apenas dos laços de amizade e confiança, mas também do acesso a uma rede de contatos poderosa, que se estendia por gerações. O que acontecia dentro das reuniões era mantido em total segredo, e qualquer tentativa de descobrir seus detalhes era enfrentada com resistência. As poucas informações que escaparam ao longo dos anos só aumentaram as especulações sobre o verdadeiro propósito da organização. Embora se soubesse quem eram seus membros, o que exatamente discutiam e planejavam permanecia oculto. Isso gerou uma série de mitos, desde manipulação política até envolvimento em grandes eventos históricos. O impacto desse grupo é sentido até hoje, especialmente nas esferas de poder onde seus membros ainda exercem influência significativa. Número 4. Ordem Rosa Cruz. A busca pela iluminação espiritual. No início do século XVII, surgiu na Europa uma sociedade diferente das outras, com um foco profundo em temas místicos e esotéricos. Seus membros eram atraídos por uma busca constante pelo conhecimento, especialmente aquele que transcendia o entendimento comum. Era uma ordem que combinava elementos de filosofia, ciência e espiritualidade, criando um caminho que prometia a seus adeptos a iluminação. Esses homens e mulheres dedicavam-se ao estudo dos mistérios da natureza, da alquimia e de textos antigos que prometiam revelar segredos universais. Embora houvesse uma estrutura hierárquica, ela era menos rígida que em outras sociedades, permitindo que cada membro explorasse o conhecimento de acordo com seu próprio ritmo e interesse. Ao contrário de muitas organizações secretas, essa ordem não buscava o poder temporal ou influência política direta. Seu objetivo era mais elevado: a transformação interior e a busca pela verdade universal. No entanto, o sigilo sobre suas práticas e ensinamentos gerava curiosidade e temor entre aqueles que não faziam parte do grupo. Ao longo dos séculos, surgiram diversas lendas sobre o que esses iniciados eram capazes de realizar, desde a descoberta da pedra filosofal até a manipulação das forças da natureza. Embora muitas dessas histórias fossem exageradas ou mal compreendidas, elas ajudaram a criar uma aura de mistério em torno da ordem. Suas práticas incluíam rituais que visavam a purificação espiritual e o alinhamento com forças superiores. Esses rituais, envoltos em simbolismo e metáforas, eram compreendidos apenas pelos iniciados, que juravam manter segredo sobre o que aprendiam. Isso alimentava a crença de que a ordem possuía um conhecimento que poderia mudar o curso da vida de quem o dominasse. E você, já tinha ouvido falar sobre alguma dessas sociedades? Deixe nos comentários abaixo sua opinião sobre elas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como esse. Até a próxima!